Hoje a gente vai dar uma olhada nesse edital aí do TJ de Sergipe. A gente marcou aqui as partes-chave desse edital para a gente ler junto com vocês aqui. Primeira informação boa aqui, ó, é que já tem 52 vagas e depois a gente vai ver aqui na frente que 2 vagas aqui tem uma especificidade. Mas são 52 vagas para o cargo de técnico judiciário, com formação também de cadastro de reserva, sendo 5% das vagas para candidatos com deficiência e 20% aos candidatos que se autodeclararem negros. E a banca vai ser a FGV. Essas 52 aí são imediatas, né? Mais o cadastro de reserva. TJ, de uma maneira geral, tem o costume de se valer bastante dos cadastros de reserva aí. Não se deixe enganar pela previsão inicial de vagas. Aqui, por enquanto, em relação ao concurso, é o clássico, né? Prova escrita objetiva de múltipla escolha, caráter eliminatório e classificatório. E as provas vão ser feitas em Aracaju. R$ 100 a taxa de inscrição. A galera que está começando e está ouvindo a gente, dá uma olhada no edital, porque geralmente tem aquela previsãozinha ali de gratuidade na inscrição e tal, e aí tem umas exigências que você precisa cumprir para poder ter direito de fazer pedido à isenção do pagamento aí da inscrição. Então, de repente, a galera que está estudando, mas a grana está mais apertada aí, dá uma olhada nos editais que sempre tem essa previsão ali de isenção e como que faz para poder solicitar isso. Agora, uma observação até que eu falei em relação a 2 vagas aqui de técnico, que 2 daquelas 52 aqui são para programação do sistema. O técnico judiciário, área administrativa, judiciária, são 50. 50 redondinho ali. A concorrência é 38, 2 para os candidatos com deficiência e 10 para os candidatos negros. E a remuneração inicial aqui, base padrão A, R$ 3.738,62, quase R$ 4.000. E isso só o vencimento, né, queridos? Dá para E aí tomar muito a gente... Ovaltine. Ô, meu amigo, pensa na quantidade de Pringles que você compra com R$ 4.000. Fora as vantagens, né? Inscrição é um assunto mais ou menos batido aqui, porque a gente tem a tradição de ressaltar uma coisa aqui, que é o quê? Tentar fazer a inscrição, e aí, assim, a gente separa em 2 momentos, inscrição e pagamento. Então, a inscrição, você ir lá no site e formalizar, olha, eu, Joãozinho da Silva, quero prestar o concurso para o TJ de Sergipe. Isso é uma coisa. O pagamento da sua inscrição, se eventualmente você não for pedir a isenção, aí você pode até fazer num outro momento, né? Desde que, obviamente, dentro do prazo limite ali. E por que a gente sempre fala isso? A galera que faz a inscrição, em especial a galera que faz no primeiro dia ou nos primeiros dias, se não for possível fazer no primeiro, é, via de regra, a galera que fica melhor localizada, tendo em referência a própria casa. Trocando em miúdos, a galera que se inscreve nos primeiros dias é a galera que fica mais perto de onde mora. Assim, uma observação também que é importante, caso você acabe não fazendo essa recomendação que a gente fala para você de fazer no primeiro dia, tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, tá aqui, ó, as inscrições vão ser do dia 3 de julho ao dia 2 de agosto. Só que, olha aqui embaixo como é que é, das 16 horas do dia 3 de julho até as 16 horas de 2 de agosto. Então, vamos supor que você é aquela pessoa que cuca fresca, vou deixar para mesmo e até tal. meia-noite é hoje, É isso sabe? aí. 2 de agosto, lembrou disso às 5 horas da tarde, Já perdeu. deu ruim. Tem que prestar atenção nisso. E aqui, ó, tem aquilo que você falou agora há pouco da isenção. Tem no item 5 Justamente. do edital, até para o pessoal, qualquer coisa, dar uma olhada com mais calma aqui depois. Mas a gente tem aqui as opções de isenção, às vezes, para hipossuficientes, doadores de sangue, doadores de medula óssea, doadoras de leite materno, e Bacana. mediante solicitação e comprovação, de acordo com o que está aqui descrito no edital. Qualquer coisa, às vezes, vale a pena dar uma olhada nesse item aqui. E é legal que ele tem diversas hipóteses de isenção, mas nem todas elas são só pela hipossuficiência ali, né? Pela grana curta. E aí, por vezes, fazer prova da hipossuficiência econômica ali pode ser meio desafiador. Então é legal que tenha outros tipos de previsões também para ajudar a galera nesse ponto e para incentivar aí as outras medidas aí, seja, enfim, doação de sangue, Benefício medula, meio que todo mundo ganha. aqui o que a gente já falou, né, das vagas destinadas a pessoas com deficiência, os 5%. 5%, padrão também. Candidatos negros, né? E aí, até abrir um parêntese aqui rapidinho, porque o que acontece? É porque talvez algumas pessoas possam bater o olho e estranhar a nomenclatura, né? Então, o negro, ele é gênero, das quais a gente tem as espécies pretos e pardos. Então, quando ele fala candidatos negros, ele necessariamente está englobando pretos e pardos ali. Porque normalmente, como vem explícito ali, né?
Não, os Aham. candidatos pretos e pardos, né? E Sim. aí colocaram negros ali, pode causar uma confusãozinha, mas no fim das contas dá no mesmo, só para ressaltar. E aí a gente tem aí 20% de previsão também das vagas. A prova objetiva de múltipla escolha, que a gente já viu de técnico, vai ser realizada no dia 15 de outubro de 2023, das 15 às 19 horas. Então, 4 horas de prova aí, né? Portão de acesso aqui é fechado 30 minutos antes do início das provas, mas a gente vai ver que a gente tem que chegar um pouquinho antes aqui, ali para frente do edital. Lógico, você que está estudando já tem um tempo, está dedicando sua vida a isso, não vai deixar para chegar em última hora ali, Não né? vai, não vai fazer isso com o nosso coração, que aí É, a gente tem nem mais idade para isso. vão ser aqui 70 questões de múltipla escolha com 5 alternativas e apenas uma resposta correta, padrão também. E cada questão de múltipla escolha vai valer um ponto. É, não tem pesos diferentes, né? Daqui a pouco a gente vai até ver que pode até rolar um critério de desempate, mas a princípio não tem um peso maior entre as matérias. Aí aqui as matérias de cargo de técnico judiciário, elas vão ser 20 questões de língua portuguesa, 10 questões de legislação específica e 40 questões de conhecimentos específicos. Depois, mais para frente, a gente vê quais são as matérias que caem em cada um. Aí o padrão aqui, né? Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, material transparente. A gente tem aí exigências mínimas aí, né? Então, para o nosso cargo aqui de técnico judiciário, a gente, na parte de conhecimentos específicos, a gente vai ter que acertar pelo menos 20 questões e na prova objetiva ali, né, no restante, 35 questões. E aí é interessante a gente notar que, assim, não tem como tirar a média, cara. Se você gabaritar um lado e não tirar o mínimo no outro, realmente não tem choro, não tem vela. Acabou. Então, continuando aqui, a gente tem aí o que o Júnior estava comentando. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 1h30 do horário fixado para o seu início. Mais uma vez, não testem nossos corações idosos. Cheguem com calma, cheguem com paciência, cheguem com tempo suficiente para você sentar lá no lugar onde você vai fazer a prova, dar uma Uhum. respirada, desacelerar, que é importante também. A gente estava falando daqueles critérios de desempate, né? Que não tem aquele peso maior, mas, por exemplo, a gente vê aqui no item C que um dos critérios de desempate aqui é quem às vezes obtiver a maior nota no módulo de conhecimentos específicos, né? Tem o item A e o item B antes, mas é alguma E coisa que vai ser aí atenção. pode, num olhar superficial, pode dar a ideia de que dá no mesmo, né? Ah, não, porque aí o cara vai ficar na frente do outro, mas é diferente, né? Quando as matérias têm peso, um já vai necessariamente ficar à frente do outro, a depender de qual questão cada um acertou e cada um errou. É. Ao passo que aqui, em caso de empate, né, necessariamente tem que empatar na quantidade, e aí sim eles passam para poder ver quanto que cada um acertou na parte específica aí da prova. Aí é bom dar uma olhada nesses critérios de desempate com mais calma depois aqui também. Então agora a gente vai aqui para o conteúdo programático da prova. Deixa eu pular logo aqui para o de técnico. Esse aqui a gente vai passar, mas é bom realmente dar uma olhadinha com calma aqui em cada item. Sim. Você vê o que que você vai precisar estudar. É, edital nunca é demais ressaltar que é onde a gente tem as regras do jogo. Então, se você não jogou da maneira que tem que ser jogado ou desrespeitou alguma regra, aí realmente patinou. Então, a Verdade. gente tem aí português, né, na parte de conhecimentos básicos. Parece mais ou menos padrão ali, apesar de que a parte de português da FGV, o padrão é o caos. Então, assim, né, dizer que tá padrão, nesse caso específico, não ajuda a gente em muito. Mas está padronizadamente caótico aí, digamos. E aí, a Legislação. legislação específica também, né? É basicamente as leis do cargo, né? Regimento interno, Sim. o Código de Organização Judiciária lá do Estado de Sergipe. Leitura da lei seca aqui vai forte. Indispensável. Se você vai fazer PJ Sergipe e não fizer ali um trabalho em cima da lei seca do cargo ali, a parte específica, em especial o estatuto ali dos servidores, claro que assim, principalmente em tratando de Tribunal de Justiça, os códigos de organização judiciária, eles são fundamentais aí. Mas, digamos, um primeiro lugar do estatuto, mas assim, seguido de perto ali do Código de Organização Judiciária e logo depois do regimento interno. Se você quiser chamar o estudo de sério aí, realmente a lei seca é indiscutível. Indispensável. Aí passamos aí para a parte específica, né? Noções de administração, e aí só não confundir
administração com direito administrativo, são coisas distintas aí. A administração é a disciplina de administração mesmo, né? Assim, quando eu digo a disciplina, eu tô falando lato sensu, não tô falando o mesmo curso que se tem aí, curso superior de administração, é essa a ideia, só que, obviamente, não tão aprofundado aí. Exato. Direito constitucional, direito administrativo, que cai em todas essas provas de concurso de nível médio que cobra direito. Na verdade, cai em Sim. todas as provas que cobram direito, ponto. Vão ter 2 vídeos aí que vão sair pelas próximas semanas, que a gente está editando aqui, que vão te ajudar muito, especialmente se você vai Há começar muita coisa, vai tudo ajudar demais mesmo. sobre constitucional, administrativo e direito de uma forma geral. Se você quer começar a fazer essas provas de nível médio, falei, faz a inscrição e aguarda esses vídeos saírem aí que eles vão E vou ajudar dar bastante. um spoilerzinho aqui, que realmente a gente ficou orgulhoso aí do resultado final. A gente vai lá na raiz e a gente mostra a divisão das leis. Então a gente mostra assim, como que é separado em artigos, incisos, alíneas, parágrafos. A gente fala o que que é cada um, como que cada um se encaixa na divisão das leis, na divisão dos códigos, da Constituição. Então, assim, a gente vai realmente lá no comecinho para Isso. poder falar ali o básico do básico do básico, para depois a gente falar das disciplinas em si. Então tá assim, ó, tá maravilha a aula, só ficar de olho que a gente vai bater esse papo aí, a gente dividiu em 2 aulas aí, ambas ficaram assim, bem bacanas mesmo, Vai de ajudar tanto verdade. na leitura até da lei seca, né, quanto para saber até o porquê dessas 2 matérias aqui serem tão importantes aí nos Justamente. estudos também. Agora, a gente tem noções de direito penal, que também tem um vídeo aqui no canal que pode ajudar você com o professor Leonardo Garcia. Se eu conseguir depois, eu Sensacional. até boto aqui nos cards. Noções de direito civil, noções de processo civil, noções Uhum. de processo penal. Isso aqui vão ser divididos entre aquelas 40 questões, né? Então, vão ser 40 questões É, divididas entre essas matérias aqui. 20 português, legislação específica, que são aquelas 3 leis ali, né? 10 e 40 de conhecimentos 40. específicos. Aí. A gente vai falar muito disso nesses 2 vídeos que a gente está combinando com vocês. A gente vai bater bastante nessa tecla, mas quem estiver assistindo esse vídeo aqui e for assistir lá vai lembrar do que eu vou falar. Ó, a gente tem 10 questões para 3 leis, certo? E aí a gente tem 40 questões para uma infinidade de matérias que tem uma infinidade de leis dentro de cada uma. Por que eu estou falando isso? Proporcionalmente, aquelas 10 questões ali da legislação específica vão estar muito mais fáceis de você acertar, de você garantir, do que as outras coisas. Porque para e pensa, só dentro de processo civil, por exemplo, amigo, nossa senhora, a quantidade de coisa que pode se perguntar ali. Então, assim, você tem 10 questões para 3 leis relativamente não complexas, que é o Código de Organização Judiciária, não tem muito mistério, só basicamente a divisão, né, a organização das divisões, o Estatuto do Servidor. Se você já está acostumado até a fazer prova dos concursos federais, seria o equivalente a 8.112, né? Justamente. E a outra lei lá que é o regimento interno. Se você for parar para ver, o custo-benefício de você garantir essas 10 questões aqui, e aí, assim, só para não passar uma impressão de ser leviano aqui. Eu não estou falando para você arriscar tudo por essas questões em detrimento do estudo das outras, não. O que eu estou querendo te mostrar é o seguinte: o custo-benefício dessas questões aqui, dessas 10 questões, é altíssimo, sabe? Ainda que você tenha que garantir questões de português e questões dos conhecimentos específicos ali, o custo-benefício dessas 10 é altíssimo. Então, para você que estava pensando em dar uma barrigada, dar uma enrolada, não lê as leis, pelo amor, não faça isso, cara. É o que a gente vai falar bastante no outro vídeo do estudo estratégico. Hoje em dia tá tão disputada a coisa que você não tem que só estudar bem, tem que estudar bem e estudar com estratégia, entendeu? A gente vai bater nessa tecla aí nos próximos vídeos, né? Nesses 2 vídeos em especial, mas só uma palhinha aí do que a gente vai conversar aí. Em relação ao direito constitucional e direito administrativo, acho que você já consegue sair desse vídeo com uma estratégia até definida para essas Sim, matérias aqui. sim. Para essas 2 matérias, você já sai direcionado para o que você tem que fazer, Exato. sabe? Mas assim, é interessante a gente começar a desenvolver esse tipo de olhar, porque senão a gente corre risco de passar o olho e não pensar dessa maneira, não criar o hábito de pensar dessa maneira, e numa dessa você negligencia 10 questões ali, ó, moles. E o que a gente vai falar para essas matérias aqui, a pessoa consegue pegar a ideia da coisa e adaptar para as outras matérias depois também. Justamente. A gente já falou aqui no canal, assim, na base de 70 milhões e 800 mil e 72 vezes, que português
Direito administrativo, direito constitucional é o pão com manteiga. É o básico do básico do básico. É o que a galera já está afiada e que todo mundo que está estudando também tem que ir nessa direção de ficar. Em relação ao edital do TJ de Sergipe, especificamente, as principais informações são essas. E, assim, se você ainda não começou, ou se vai começar agora, também não se preocupa, que dá tempo. E fica até ligado aqui no canal também, qualquer coisa, até já se inscreve, porque daqui a 1, 2 semanas no máximo, a gente vai lançar 2 vídeos aqui no canal que vão te dar um norte para você começar a estudar para esse tipo de concurso, de matéria que cai direito também, para você ver por Verdade. onde você vai começar, você pegar aí esses macetes dessas matérias de direito de forma geral, para você começar a entender a lógica da coisa. Então, qualquer coisa já assina aí, que além de dar tempo de você estudar, você já vai ter Sim. essa base inicial aqui com a gente. Beleza? Combinado aí? Então, já assina aí o canal.